Olá! Vamos descobrir hoje por que segredos travam a sua prosperidade. Vamos entender isso? Como aqui a gente sempre traz um pouquinho de ciência com um pouquinho da palavra de Deus, então hoje nós vamos ler Provérbios 28, 13, que diz: o que encobre suas transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do porquê segredos. Quando nós temos segredos, esses segredos eles travam nossa prosperidade, eles travam a nossa vida. É muito comum chegar pra gente na terapia. Deixa eu abaixar esse som aqui que ele tá um pouquinho alto. É muito comum chegar pra gente na terapia pessoas com problemas, com várias dificuldades, tipo dificuldade de engravidar, ou engravida e perde, engravida e perde o bebê, não consegue sustentar a gravidez até o final, não consegue levar esse bebê a termo, ou começa um projeto e esse projeto parece que vai fluir, parece que vai dar certo, e daqui a pouco esse projeto é abortado, exatamente como o bebê que começou a desenvolver veio para a vida. A mulher fica feliz, a mulher olha e descobre, poxa, eu tô grávida, que legal, o pai, os irmãos, a família, os avós, todo mundo fica feliz com a chegada daquele bebê. E daqui a pouco, aquele bebê não consegue, não tem força para ir para a vida, para ir até o final daquela gravidez, e aquela gravidez acaba sendo abortada, né? O aborto espontâneo. Assim acontece com os projetos. A pessoa começa e tá, nossa, agora vai para frente, e tá feliz naquele projeto. De repente, acontece alguma coisa e aquele projeto é abortado. Então, quando as pessoas chegam pra gente com essas dificuldades, né, dentro da terapia, nós vamos investigar, né? Temos algumas técnicas, né, para investigar esse passado da própria pessoa ou o passado familiar da pessoa. E é muito comum, é sempre que ela chega com essa demanda, né, de que a vida não vai para frente, de que a coisa não flui, de que tudo morre, de que tudo aborta, a gente vê no passado ou da própria pessoa tem um segredo, tem uma transgressão encoberta, como diz o capítulo 28 e o versículo 13 de Provérbios. Tem uma transgressão encoberta. Então, todo aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, jamais prosperará. E a gente vê isso muito na terapia. Aqui eu usei um exemplo, mas tem várias outras coisas, muitas coisas que a gente poderia aqui, só que vamos estender. Então eu peguei como exemplo essa questão de nada fluir, de tudo ser abortado. E aí quando a gente vai ver, vai investigar, a causa está ali em uma transgressão encoberta. E aí, geralmente, qual é a causa desse exemplo que eu citei, tá? Então, tem várias coisas que a gente vê na terapia que tem transgressão encoberta, segredos. Na terapia a gente chama de segredo, a palavra de Deus chama de transgressão. Então, quando a gente começa a investigar, aí tem ali um aborto que a pessoa provocou, ou a própria pessoa, ou a mãe, ou uma das avós, ou uma bisavó. É muito comum a gente achar aquelas, né, descendentes de vó, de bisavó que era parteira e que por vezes dava ali um chazinho para a pessoa, ou a gente achar ali descendentes de senhores de engenho que cometeu ali assassinato, que tinha escravos, que
que se apropriaram do que não era seu, gerando assim essa morte na vida dos seus descendentes. A palavra do Senhor diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E o versículo começa assim: Deus é um Deus zeloso. Não é um Deus que mata, que castiga, que pune. Por que que ele visita? Porque ele quer que eu e você, a qual ele está visitando, entenda, denuncie. Ou seja, confesse essa transgressão, tá? Na palavra do Senhor, na Bíblia, tem a palavra confessar e deixar. Dentro da terapia, a gente usa dar pertencimento, olhar, ver, que é a mesma coisa que confessar, sair da escuridão, tirar esse segredo da escuridão, trazer esse segredo às claras, trazer, chega, eu tô me arrepiando aqui, porque isso é muito real, gente, isso acontece muito e é fenomenal, você vê a transformação da vida da pessoa quando ela tira das trevas esse segredo, traz ele para a luz, que é o mesmo que a palavra diz, confessa e deixa, e aí sim, a prosperidade, aí sim você pode prosperar, que é o que vem depois no versículo. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque quando você dá pertencimento àquela situação, quando você tira da escuridão, quando você traz à luz aquela situação, ou quando você confessa e deixa tudo aquilo, deixa aos pés da cruz tudo aquilo. Eu sempre trago as duas abordagens, né? A abordagem científica e a abordagem terapêutica, né? Mais científica, e a abordagem à luz da palavra de Deus, mais espiritual. Então, quando você chama ali o seu líder, o seu pastor, alguém que está te conduzindo, que faz ali o papel do terapeuta, né? E chega e confessa, fala, olha, aconteceu isso, traz essa investigação, ora, deixa aquilo dali, traz luz àquela situação. É a mesma coisa, a gente faz isso na terapia, a gente traz luz, a gente olha para aquela situação, a gente dá pertencimento àquela situação, e aí sim, você pode prosperar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aí sim vem a prosperidade. Aí sim essa mulher que quer engravidar, consegue ir a termo. Aí sim essa pessoa consegue concluir os seus projetos dentro do exemplo que eu usei aqui, tá? E aí sim a vida começa a fluir com uma fluidez gostosa, com leveza. Por quê? Quando você traz luz, traz para a luz, a vida flui, porque a vida está viva. E se alguma coisa te prende na morte, no passado, se alguma coisa te prende, um segredo está te prendendo, você está na morte, você não está olhando para a vida, você está olhando para a morte, você está olhando para o passado, para as dores dos seus ancestrais, como a gente coloca dentro da terapia, você tá, e é o que a palavra diz, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, porque Deus quer que você olhe e fale, isso é passado, isso aconteceu, eu me arrependo, eu trago luz a essa situação, eu olho para tudo isso com gratidão, olho para tudo isso com amor, eu entendo que o que eu estou colhendo é fruto dessa ação da minha mãe, ou da minha própria vida, ou da minha avó, ou do meu avô, ou seja lá de qual foi, né, o ancestral que criou uma situação e que você está repetindo esse padrão, seja qual for essa pessoa, você olha para ela e você fala, sinto muito pela sua escolha, dependendo do que foi. Sinto muito pela sua escolha, isso dentro da terapia, tá? Sinto muito pela sua escolha, por você ter tomado essa escolha, mas eu vejo você e eu trago luz a tudo isso agora. Eu olho para isso com amor, eu olho para isso e escolho
seguir outro padrão. Eu deixo com você o que é teu e trago para mim somente aquilo que é meu. Então, assim, eu olho, eu trago a luz a tudo aquilo dentro da terapia. Eu olho para aquilo com amor, eu olho para aquilo com gratidão. Eu reconheço diante de Deus que aquilo é justo, que o que eu estou colhendo é justo, porque eu estou sendo visitado, a iniquidade dos meus antepassados está sendo visitada em mim. E quando eu confesso aquilo, quando eu trago luz a tudo aquilo, aquilo pode descansar, aquilo pode deixar de me afetar. E aí sim eu renuncio àquele padrão de repetição e eu posso construir uma nova história, eu posso ter êxito, eu posso prosperar, como a palavra do Senhor diz, que aquele que encobre uma transgressão, que tem um segredo, nunca prosperará. Mas quando eu confesso, eu deixo, eu trago luz, eu prospero. E prospera mesmo, meus amores. É impressionante. É impressionante como eu tenho depoimentos assim dos meus clientes que dizem: nossa, Rose, depois daquela ação, depois que isso aconteceu, vida fluiu da minha vida, aquilo que nunca dava certo, deu certo, o dinheiro que eu tinha para receber, eu recebi, isso que eu tinha para fazer aconteceu. É impressionante, é muito lindo ver. E é isso, a vida, ela flui e ela tem que estar viva, tá? A vida é viva, a vida é viva. Então a gente tem que estar sempre olhando para a vida. E se eu olho para o passado, se eu estou presa nos padrões de repetição, eu estou olhando para a morte. Porque eu estou olhando para tudo que já foi, para tudo que já morreu. E eu fico presa ali repetindo isso, né? Dentro da transgressão, eu não prospero. Certo, amores? Então, a última coisa que eu quero colocar aqui para você: tenha fluidez, viva com intencionalidade, deixa a vida fluir, seja intencional no seu acordar, acorde com um propósito, acorde com uma energia, simplesmente de viver. Só o fato de você dizer: eu acordei, eu estou vivo, eu sou grato, eu sou leve, eu me perdoo pelos meus erros. Na palavra do Senhor diz que o Senhor perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, quando a gente não se perdoa, a gente também não prospera, porque a gente está preso na transgressão. Então, se perdoe, sabe? Confessa, traga luz aos seus segredos e seja leve, viva, fluida. Deixa a vida fluir, deixa a vida. E a vida tem um nome, a vida se chama Jesus. Deixa a vida fluir em ti. Ela está viva e ela quer fluir, ela quer florescer. Deixa a vida florescer na tua vida. Então é isso, amores, que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero ter contribuído. Fica aqui a nossa reflexão. Beijo.